Oi, 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 graça e paz, tudo bem com você, meu lindo, minha linda? Eu espero que sim, eu espero que você esteja tendo um dia abençoadíssimo e que esse conteúdo que a gente está trabalhando aqui também tenha soado aí no seu ouvido como bênção, tá? Tomara que esse conteúdo aqui te faça crescer um pouco mais enquanto líder aí do Ministério Infantil da sua igreja, enquanto professor líder aí das crianças, né? Dentro da sala. Não importa se você é um pastor, uma pastora, uma coordenadora pedagógica, líder do Ministério Infantil ou se você é professor e monitor. O importante é que com esses conhecimentos aqui você vai ser o melhor líder possível, seja da equipe, seja da igreja como pastora, seja da sua sala de aula. Nós estamos trabalhando aqui num treinamento dentro do aplicativo Trello para a gente organizar e estruturar o Ministério Infantil num todo. Ainda não estamos falando de planejamento de aula, plano de aula, tá? Então não confunda, a gente está falando planejamento Ministério Infantil no sentido bem amplo, no sentido macro. E para isso nós estamos usando aqui o aplicativo Trello. Ah, já está sabendo, né? Se não tá, procure saber mais, procure ver os vídeos anteriores a esse, tá? A gente começa ensinando sobre a ferramenta, você vai começar esse treinamento pela aula da Amanda, ensinando a baixar o Trello, ensinando a utilizar o Trello junto com o Canva, que é um outro aplicativo, tá bom? Então você que já conhece esse conteúdo aqui e tem gostado e tem participado e tem aí construído aí o seu planejamento, compartilhe aí com as suas irmãs, com as suas amigas esse vídeo, tá? E fala, ó, gente, se eu fosse vocês, eu daria uma olhadinha nesse conteúdo da Tia Nena, tá? Porque é de grande valia para quem quer se organizar. Porque um dos princípios que a gente trabalhou aqui é que Deus é um Deus de ordem, né? E não de desordem. Deus é um Deus de paz. E se tem uma coisa que tira a paz da gente é a bagunça, é a desorganização, né? E a desorganização, ela tem um preço muito alto, como a gente já viu em umas aulas aí passadas. Então, vamos continuar aqui trabalhando o nosso quadro. Eis aqui o nosso projeto, né? Nós estamos na nossa segunda lista. A primeira lista foi lista de... o primeiro cartão foi um alinhamento mental que nós fizemos, depois nós trabalhamos, e foi aqui que nós trabalhamos os princípios, né? Depois nós trabalhamos ferramentas importantes, duas para esse processo, que é o Trello e o Canva. Assista lá, é muito gratificante. E trabalhamos a jornada de Hebreus 11. Na jornada de Hebreus 11 a gente fala sobre o aprendiz, a gente fala sobre o estrategista, a gente fala sobre o mestre e a gente fala sobre o notável. Em que ponto da sua jornada você está? Você é um aprendiz? Aliás, aprendiz todo mundo é, né? Porque aprendiz que o aprendiz é que gera o expert. O expert, quem é o expert? É o aprendiz que nunca para de se interessar por algum assunto. Então, para você ser um expert, você precisa ser um eterno aprendiz, porque é duro quando a gente fala, olha, se você nunca sentou para aprender, eu não vou respeitar você quando você ficar em pé para ensinar, porque de você não vai vir nada. Então o aprendiz é isso, o expert é isso, é um eterno aprendiz, né? E ele vira estrategista, e ele vira um mestre, e ele vira um notável no meio ali do povo, no meio de onde ele está inserido. Mas o princípio é esse, é aprender. Então aqui na jornada de Hebreu 11, a gente fala um pouquinho sobre cada um desses aspectos aí na nossa caminhada. Já na segunda lista de departamento de gestão e liderança, a gente começou trabalhando o tripé do departamento, depois a gente trabalhou o organograma, que é montando a sua equipe de fato, né? Aí trabalhamos os primeiros passos nessa jornada aí para
planejar e estruturar um ministério infantil a ponto de deixá-lo funcionando no automático. E nesses primeiros passos nós exploramos 107 itens dentro desse checklist aqui. Foi muito bom passar por cada um desses itens. Aí você vê aqui que ele está verdinho, todo marcado, todo completado, ou seja, nós completamos 107 itens de 107, né? Então preencheu tudo. E o ciclo da gestão, nós começamos a explorar agora o ciclo da gestão, que é o PODC, ou pode ser, que é planejar, organizar, dirigir e controlar. Essas funções estão presentes em toda e qualquer atividade que você fizer aí dentro do Ministério Infantil. Nós trabalhamos cada função separadamente, o planejar, a função organizar, a função dirigir e seus principais pontos de destaque ali, né? E a função controlar. Hoje nós falaremos sobre liderança, o perfil do líder, só que para esse cartão aqui nós já temos um vídeo bem comprido aí, que foi a maratona que a gente fez lá da série Perfil do Líder, Atribuições do Líder daqui do canal. Então o que a gente fez? A gente fez uma playlist de todos os vídeos, só que aí a gente maratonou, cortou, para te dar mais tempo de assistir, um tempo mais assim proveitoso. A gente editou tirando o que não importava e deixou só o filé mesmo, só a aula ali, só o que importava. A gente fez essa edição aí para você maratonar, sem ter que ficar com vinheta, com tudo aquilo. Não, tá assim o conteúdo bem. Eu nem sei se nesse aqui do líder já tá assim, mas mesmo que não esteja, ele já tá bem mais adiantado, já tá emendadinho, já tá mais cortadinho, tá? Porque aí a gente foi vendo que continuava ficando muito extenso o conteúdo, e a gente foi talhando mesmo, tirando muita coisa. Então ele tá bem clean, tá? Bem limpo, vai te poupar aquele tempo de ficar, assiste, aí acaba, porque são vídeos curtos, né? Aí acaba e você tem que procurar o outro para colocar. Não, e a gente já colocou na sequência, então tá muito bom, muito bacana de assistir. E esse é um presente para você, para te ajudar a ganhar tempo, porque a moeda mais preciosa que a gente tem se chama tempo, né? Então, para valorizar essa sua moeda aí no mercado, a gente fez isso. Aí o que nós faremos aqui? O que nós faremos aqui é abrir esse cartão, aí a gente vai pegar, a gente vai lá no canal, deixa eu ver se é esse daqui, função planejar, não é agora. A gente vai pegar esse vídeo aqui, ó, série de atribuições do líder. A gente vai copiar esse link, tá? Copiar esse link. E aí o que a gente vai fazer? Vai anexar esse link aqui dentro desse cartão. Faça isso aí, tá? No seu treinamento aí. E você vai colocar aqui, ó, você só vai colocar perfil e atribuições do líder, tá bom? E aí você anexa. E o treinamento vai estar aqui dentro desse cartão. Você tá vendo que agora ele tá com 2 anexos? Esse clipezinho aqui significa que tem anexo aqui dentro. E o que tem aqui dentro é a capinha, tá? É a capinha e o vídeo. Nena, e os demais cartões? Qual o material que eu vou colocar? Você vai fazer a mesma coisa em todos eles. Você vai lá no canal, vai abrir o cartão, né? Você vai no canal, você vai pegar, tá vendo aqui, ó, função planejar. Você vai pegar o link, copiar o link da aula que você quer e vai lá no seu cartão, vai anexar também, ó, e vai colocar aqui, ó, função planejar.
Você vai fazer isso com todas as outras funções, tá? Função organizar, função dirigir e função controlar. Aí aqui no perfil do líder você já fez também, já colocou o vídeo. Agora nós vamos trabalhar uma apresentação para trabalhar a tabela resumo do estilo de liderança. A gente vai trabalhar essa tabela resumo e eu não vou, você vai depois colocar o vídeo aí dentro igual você está fazendo nos outros cartões, tá? Só que eu já coloquei todas as outras capas que a gente vai trabalhar nessa lista para a gente encerrar. Então nós trabalharemos nessa aula tabela resumo. Na próxima aula nós trabalharemos o perfil de liderança e na próxima eu vou colocar aqui para você o material, tá bom? O material de apoio vai ser uma apostila, um e-book para você baixar, para você imprimir ou não, se não quiser imprimir, pelo menos baixar esse material de apoio que nós vamos preparar para fechar assim, ó, essa lista bem maravilhosamente. Nena, por que que você não está disponibilizando mais os seus designs, as suas apresentações de forma editável para a gente poder alterar? Porque eu uso o Canva Pro e o Canva Pro, quando você faz pelo menos então é assim, quando você edita e disponibiliza um link editável do seu design e tem elemento que é pago, não sai o elemento se você, aí na hora que você abre, o elemento não aparece se você não tem o Pro. Então, para resolver essa questão, nós vamos pegar todas as apresentações do jeito que tá, porque quando eu estou fazendo eu não me preocupo. Porque eu tenho o Pro, então eu não me preocupo se eu posso ou não usar o elemento, eu só uso o elemento, mas na hora de disponibilizar de forma editável para você, você vai ter problema. Então, eu vou pegar a apresentação em forma de imagem, fazer o e-book e passar para você. Aí, na hora de você fazer os seus próprios designs, você vai ter o meu ali impresso, ou baixado aí no seu computador como exemplo, e você vai substituir os elementos que no meu são pagos por elementos gratuitos e vai dar certo do mesmo jeito, ok? Então faremos isso, tá? No decorrer dessa lista. Eu quero que você veja como essa lista ficou bonita, ó. Ficou clean, ficou limpa, né? Não tá uma lista muito grande, muito bagunçada. E a gente vai encerrá-la com esse material de apoio, tá bom? Gostou da novidade? Gostou? É isso daí. E agora, o que nós faremos? Nós vamos trabalhar agora aqui nessa sequência essa apresentação dos recursos. Qual é o nome da apresentação? É Teorias dos Estilos de Liderança, tá bom? Estilo de liderança. É a tabela resumo. Você vai ver no vídeo sobre atribuições do líder, perfil do líder, você vai ver muito do que a gente vai falar aqui. Só que como eu vou precisar te dar algo palpável, né, algo para consulta, eu preparei aqui uma apresentação sobre as teorias do estilo de liderança aplicada aqui dentro do Ministério Infantil para você trabalhar aí nesse processo de departamentalização, que é a nossa campanha aqui para você, é departamentalize-se. Nena, por que eu preciso me departamentalizar? Porque se você se departamentalizar, o Ministério Infantil da sua igreja, se ele ainda não tem nenhum impacto, nenhuma relevância aí na igreja e na comunidade, ele vai passar a ter sim. Tá? E nesse processo de departamentalização, nesse processo de colocar as pessoas dentro aí do seu time, é muito importante você
colocar no organograma, acima aí, na cadeia de comando, seu pastor, tá? Seu pastor e sua pastora. Por quê? Porque você não é o topo, né? Você ainda não é o topo. Mesmo a gente tendo feito aquele organograma lá com você e a sua equipe, a equipe que você vai liderar lá de cada departamento, acima de você tem um líder e é bom considerar esse líder, né? É muito bom. Eu errei muito na minha trajetória por não considerar esse líder e achar que ele já confiou o trabalho em minha mão, então o que eu tenho que fazer é o que Deus me orientar e pronto. Não, eu errei muito em não passar a visão que eu recebia para a minha liderança, né? Eu tentava fazer tudo sozinha e esperava que eles aplaudissem, apoiassem, mas como que eles iam fazer se eles não tinham noção do planejamento, do que eu estava planejando, do que eu estava pensando? Então, quando eu me converti, quando eu me ajeitei, né, tudo melhorou, que foi nesse processo mesmo de departamentalização. Quando eu comecei a perceber que eu sozinha não daria conta, que eu precisava da cobertura espiritual dos meus pastores e o apoio, e que eles tivessem ciência do planejamento, ciência e concordância com esse planejamento, né? E que também eu precisaria de apoio de outras pessoas, de outros membros da igreja. É uma das formas de a igreja agora passar a ter a visão lá da nossa árvore de objeções. Lembra que a primeira objeção era que o pastor, que a igreja não tem visão? E quando eu falo a igreja, eu não posso falar assim, meu pastor não tem visão, porque não é só o pastor. É a igreja toda, é o pai, é o professor, é o pastor, são os outros departamentos, é o secretário, é o tesoureiro, todo mundo que faz parte da igreja precisa abrir, ampliar a visão, limpar a lente aí, e o foco para o ministério infantil, ele precisa ser, sabe, ajustado aí nessa lente. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar aqui considerações, né, já feita, a gente vai trabalhar aqui as teorias de estilo de liderança, tá? Deixa eu colocar na tela cheia para você ver. Aqui eu vou abrir aqui, ó, para ficar bem top. Aí, gostou? Olha só, né? Teoria aí dos estilos de liderança. São muitos, tá vendo? Ó, teoria dos estilos de liderança. Tem a autocrática, a democrática e a liberal. Vamos falar desses três estilos aqui e vamos apontar alguns aspectos apenas desses três estilos aí, que é a tomada de decisão, o planejamento, a divisão do trabalho e a participação do líder. Mas para eu não trabalhar assim com o quadro todo cheio, para ficar mais limpa a apresentação, nós falaremos de cada uma num slide isoladamente, tá? Falaremos de tomada de decisão em um slide sozinho, do planejamento no slide sozinho e da divisão do trabalho e da participação. Eu creio que assim vai ficar bem mais claro, vai ficar bem mais zen. Então, teorias dos estilos de liderança, dando um passo a mais, a gente vai abordar a tomada de decisão. Aí eu te pergunto, qual é a sua reação na hora de decidir? O aspecto que a gente vai trabalhar agora é a tomada de decisão. Numa liderança autocrática, o líder decide sozinho sem a participação do grupo. Nena, isso é bom ou é ruim? Olha, ora isso pode ser muito bom, sim. Pode ser que nenhuma decisão de algo, de alguma coisa isoladamente, você assuma um estilo de liderança autocrático. Você fala, não,
Isso eu recebi de Deus, isso foi uma orientação, eu orei, eu jejuei, eu fui para a palavra, eu desci na madrugada pedindo uma resposta, uma orientação de Deus para tal situação. Se você desceu na madrugada e crê que Deus fala com os seus, que Deus te orienta, que você é um líder guiado por Deus, você sim pode, nesse momento, ser autocrático, tomar decisão sozinho. Aí você vai decidir, você vai chegar para a liderança e vai falar assim, gente, olha, o que nós vamos fazer é isso, porque Deus me orientou a fazer assim. Então, a ideia que eu estou te trazendo agora, que eu estou colocando aqui para a equipe, não é para decidir se a gente vai ou não vai fazer. A gente vai fazer porque é direcionamento de Deus. Tá vendo? Que hora você pode ser, sim, autocrático e decidir de forma autônoma. Eu ia falar autoritária, não, mas de forma autônoma. Eu vou decidir isso aqui sozinho porque eu estou recebendo orientação de Deus para isso. Talvez, se você apresenta para a equipe pode até pensar e falar assim, olha, eu tive uma nova visão, outra visão sobre isso, que tal a gente fazer assim, assim, assim? Aí você vai falar assim, não, mas isso, eu creio que foi orientação de Deus mesmo, esse é o rema, é a palavra rema, é a orientação que Deus está dando, nós vamos fazer assim. Mas, né, você também pode, em uma outra hora, tomar uma decisão de forma democrática, né? O líder democrático, olha o que acontece na hora de tomar a decisão. O grupo debate e toma as decisões. O líder participa, estimula e incentiva. Nena, quer dizer o quê? Que eu, ora, posso tomar uma decisão autocrática, eu mesmo decido, mas ora, eu posso adotar um estilo de liderança mais democrático e deixar a equipe decidir, enquanto eu só estou ali incentivando e motivando, falando, nossa gente, está ficando muito bom. E para isso aqui, como é que vai ser? Ó, você é o líder, mas na hora de decidir numa atividade, num caso que você decidiu, você líder decidiu que era o grupo que ia decidir. Eita, que decisão, né? Que indecisão. Não, é decisão mesmo. Eu decido, que vocês é que vão decidir. Aí você fica ali, o grupo debate a questão, olha que gostoso, o grupo debatendo ali a questão, a tomada de decisão ali fica totalmente na mão do grupo. E você participa, estimulando e incentivando. Não, gente, mas para isso vai precisar de quê? Ah, vamos precisar. E você anotando do que vai precisar ali, né? Na decisão ali que está sendo tomada para você estimular, incentivar e apoiar essa decisão. Olha que bacana. Então assim, ora eu sou autocrático, decido sozinho. Ora eu sou democrático, eu deixo o grupo decidir. E ora, né, passando para a próxima para o próximo estilo de liderança, o que acontece de vez em quando? Quando eu chego aqui, ó, na tomada de decisão, numa teoria mais liberal, o que acontece aqui? O grupo toma as decisões com total liberdade, você nem está lá supervisionando essa decisão. O grupo toma a decisão e só te comunica, vai te comunicar o que foi decidido. Você nem está lá nesse dia, você só fala assim, gente, ó, eu não vou poder estar, mas para esse assunto, eu gostaria que vocês decidissem. O que vocês decidirem aí, para mim tá ótimo, tá vendo? Nena, qual é o melhor estilo? É o autocrático? É o democrático? É o liberal? Não tem o melhor nem tem o pior.
tem o mais adequado a cada situação. Tá bom? Se é você que vai ter que dar conta daquilo, que vai ter que prestar conta, é melhor que você decida sozinho do que você ter uma visão de que algo não vai fluir e deixar aí falar, ó, eu sei que isso pode acontecer se a gente tomar essa decisão, mas eu vou ser liberal, vou deixar vocês tomarem a decisão. Ah, é? E quem é que dá conta pro pastor depois que tudo... que o angu embolar? Depois que o angu embolar, você acha que o seu grupo liberal, que o seu grupo que tomou uma decisão de forma tão liberal, é que vai ter que sentar na cadeira lá no gabinete pastoral, tete a tete, cara a cara com o pastor? Não, querida, é você. Então, só deixe a tomada de decisão acontecer de forma liberal, se for algo que você sabe que tanto faz, tanto fez, se escolher A ou se escolher B, que não vai surgir assim, não vai ter um efeito colateral muito forte essa decisão. Então, olha que bacana, no processo de decidir, no processo de decisão, você pode adotar uma postura autocrática, mas também você pode adotar uma postura democrática e você também pode adotar uma postura liberal. Volto a repetir, não tem o melhor ou pior, tem o mais adequado para cada situação. E você, enquanto líder, você sabe exatamente do que eu estou falando. Você sabe que muitas vezes você precisou assumir esses tipos de postura que eu estou te mostrando aqui, né? Por conta da peculiaridade, nossa que palavra grande, né? De cada situação, de cada assunto, né? Então, avançando um pouco mais, dando um passo além, nós vamos falar sobre os estilos de liderança, mas o aspecto que nós trabalharemos agora é o planejamento. Qual é a sua reação na hora de planejar? Então, eu quero que você acompanhe comigo para a gente fazer uma análise dessa apresentação aqui. Teorias dos estilos de liderança. Planejamento. Qual é a sua reação na hora de planejar? O aspecto que a gente vai analisar agora é o aspecto do planejamento do Ministério Infantil, tá? O planejamento, se você é autocrático, quando você adota uma postura autocrática, você determina o que e como deve ser feito. Todas as questões você vai ali determinar como e o que deve ser feito. Aí você deve estar me perguntando assim, Nena, mas em todos os aspectos dentro do planejamento? Aí eu falo para você, em aspectos do planejamento, você também pode tomar, agora que você já sabe que você não tem que vestir uma camisa e ficar engessada, que a camisa é tipo uniforme, sabe? Ou eu sou democrático, ou eu sou autocrático, ou eu sou liberal, que ora você pode ser uma coisa, ora você pode ser outra. Fique tranquilo, porque no planejamento também, no planejamento, ora você pode ser totalmente autocrático e falar assim, olha, eu quero que seja assim e quem vai executar essa tarefa é fulano junto com o Deltrano. Lá dentro da sala de aula, quando você, enquanto líder, professor líder da tua turma, o que você faz quando você vai montar pares de tarefa, né? Vai colocar as crianças para trabalharem juntas. Você, muitas vezes, você é bem liberal na escolha dos pares, né? Você fala, faça umas duplas aí, ó, faça grupo aí. Mas tem hora que você vai falar assim, eu quero grupos de meninas e grupo de meninos. Você está sendo liberal? Não, você está sendo autocrático. Você está decidindo quais os grupos que você quer formar ali dentro daquele planejamento daquela aula. No planejamento macro também, quando a gente está falando aqui de liderança geral, quando a gente está falando de planejamento do Ministério Infantil, você sim pode
ser totalmente autocrático e decidir de forma autônoma, individual, o que você quer. No seu caso que você é líder, eu sugiro que você passe esse planejamento, essa decisão que você tomou ali, direcionada por Deus, pela sabatina do seu pastor. Você fala: pastor, Deus me direcionou assim, a fazer isso. Se ele levantar algumas objeções, esteja preparada para quebrar as objeções que ele levantar. Se você crê mesmo que isso é de Deus, que foi Deus que te iluminou, que Deus que colocou, que plantou no seu coração essa ideia, você vai se preparar para falar com seu pastor também, para apresentar ali a ideia que você tem. E aí você tem que estar totalmente preparada, porque de repente ele levante muitas objeções e você tem que quebrar as objeções de forma clara. Venda a ideia para o seu pastor, para que ele passe, que ele tenha confiança e que ele vista a camisa e te dê a bênção. Fala: vai em paz, mulher. Vai e não peque, né? E não peque mais. É justamente isso, tá? Passa pela sabatina aí do seu pastor, porque quando você apresentar para a liderança, você vai falar assim: olha, e o pastor, ele já deu total apoio, ele já abriu todas as portas que a gente precisa para que isso aqui aconteça. Então, assim, não é... Você é líder do Ministério Infantil, é uma pessoa usada por Deus, mas na cadeia de comando, na hierarquia de quem se reporta a quem, existe aí o seu pastor. E por favor, leve isso em consideração. Não tente fazer uma igreja de crianças dentro da igreja, uma igreja autônoma sozinha, que não tem pastor, que não tem liderança. Você é líder sim, mas o pastor é o cabeça, é o anjo da igreja. O pastor ainda é, mesmo você num alto nível de organização, é o pastor que presta contas a Deus sobre esse rebanho. E criança também é ovelha, criança também faz parte do rebanho. E você, enquanto conduzindo, auxiliando, você é um pastor auxiliar ali, né? Eu não sei como se chama o auxiliar do pastor de ovelha de verdade, eu não sei se é co-pastor, se é pastor auxiliar, se é ajudante de pastor. Falando de mesmo, ovelha de verdade lá, do aprisco, lá, né? Na profissão pastor. Então eu não sei, mas você não é o pastor que não tem nada acima de você, que você, né? Você é o limite, não, tá bom? Então é isso daí. Dentro do planejamento, que é o item que a gente está abordando agora, vai ter hora que você vai ter que tomar decisões autocráticas em alguns aspectos, mas vai ter hora que você pode ser totalmente democrático, tá bom? Que é o próximo passo. Vai ter hora que você vai, dentro do planejamento aí, o grupo é que vai delinear e esboçar as ações, e o líder orienta e apoia. Por isso que é bom, aqui nessa forma aqui de democracia, você, na tentativa de ajudar a sua equipe, é bom você levar um POP, sabe? Ou um fluxograma. Não, o melhor aqui é o fluxograma, porque o fluxograma, você ainda tem possibilidades, você joga lá de forma autocrática as possibilidades para o grupo, de forma democrática, escolher qual caminho o grupo quer tomar, né? E quando você faz isso, você entrega para eles o fluxo, fala: as possibilidades que temos são essas. Existe alguma outra possibilidade que eu não enxerguei e que vocês estão enxergando? Coloca aí no fluxo. E de repente, o que o grupo vai escolher não é nem as que você esboçou, é aquela que você nem pensou. E o grupo fala: Nena, mas tem uma outra possibilidade. Se a gente fizer assim, aí você: nossa, que maravilha, acrescenta essa nova possibilidade aí nesse fluxograma, porque nos outros anos a gente pode decidir de forma diferente, mas já tem aí um apontamento.
Então o grupo acaba contribuindo ali com o seu fluxograma, e isso é muito bom, isso é muito maravilhoso. Aí vem a outra parte, a outra situação em que o grupo ele pode decidir de forma liberal, né, sobre as questões do planejamento. O grupo, numa postura liberal, de uma liderança liberal, o grupo decide as ações, o líder só dá algum tipo de ajuda quando o grupo solicitar. Então, assim, existem muitas questões nesse aspecto do estilo de liderança liberal, que é importante a gente trabalhar de forma que o grupo também se sinta bem à vontade, bem tranquilo, sabe? Para decidir. E você só dá algum tipo de ajuda quando o grupo te solicita. Fala, vixe, nossa gente, para isso aqui a gente vai precisar da Nena, viu? Nós não vamos conseguir decidir isso daqui sozinho, não. Vamos perguntar para ela, ó, e você vai dar a sua opinião, mas o grupo está em total, sabe? Não, aí dentro desse planejamento aí, ó, você pode ver aí o que vocês decidirem, né? Porque lá no democrático, mesmo que o grupo entre si, eles têm alguma divergência, mas a democracia rege o quê, né? Que a maioria vence, é vontade da maioria. Então, democraticamente lá dentro do grupo, você é liberal, porque você está deixando o grupo decidir e a maioria vai vencer. Aqui no liberal, o grupo decide as ações, o líder só ajuda se for solicitado. Então, dando um passinho a mais aqui na nossa aula, nós vamos trabalhar sobre os aspectos aqui da divisão do trabalho. Aí, na divisão do trabalho dentro do Ministério Infantil da sua igreja, qual é a sua reação na hora de delegar, tá bom? Na hora de atribuir responsabilidades. Vamos trabalhar essa apresentação aqui focado então na divisão do trabalho. É o aspecto que nós vamos refletir agora um pouquinho. Você sabe que nós estamos falando aqui das teorias dos estilos de liderança. É aquele líder autocrático, aquele líder democrático e aquele líder liberal. Como nós já falamos, não existe o melhor e o pior, existe o mais adequado dependendo da situação, dependendo do aspecto que você está tratando naquele momento. E o aspecto que nós estamos tratando nesse momento é sobre a divisão do trabalho dentro do Ministério Infantil. O líder, quando ele age de forma autocrática, sobre a divisão do trabalho, ele determina quais pessoas devem realizar a tarefa e quem com quem, tá? Ele vai falar assim, não, é você com você, dentro da divisão do trabalho. No aspecto democrático, no aspecto da divisão de trabalho, no estilo de liderança mais democrática, o grupo decide sobre a divisão do trabalho e das tarefas. Liberdade na escolha dos pares. Então aqui é aquela situação lá que eu estava falando da sala de aula, que eu usei a sala de aula como exemplo. Aí você fala assim, mas a sala de aula, Nena, nós não estamos falando de estilo de liderança? O professor também é o líder. Ele também precisa decidir de forma autônoma, ou seja, autocrática de vez em quando. Ele precisa decidir de forma democrática, quando ele junta a criançada e fala, gente, ei, silêncio, deixa eu falar. Olha, temos uma situação aqui para resolver, o que é que vocês acham melhor? Aí você vai, coloca a questão para as crianças e elas vão votar.
Aí a maioria vence. Você, enquanto líder, que é o professor dentro da sala de aula, você passou a bola para as crianças e a maioria venceu e se resolveu, né? Aí é aquela questão, o grupo decide sobre a divisão do trabalho e das tarefas, quem vai fazer o quê? E tem liberdade de escolha, quem com quem. Ah, eu vou trabalhar com fulano, ah, deixa eu fazer com fulano, tia, ah, tia, eu quero estar junto com fulano de tal. Aí claro que um vai chegar para você, né, vai dizer, tia, eu queria tanto fazer com a fulana, mas ela tá com a Beltrana, ela não quer fazer comigo, então com quem que eu vou fazer? Aí você, fulana, faz com ela, vem aqui, ó, quem tá sem par? Ah, mas eu não queria. Aí você tem que trabalhar aí essas questões, né, aí dentro da sua sala, que não vem ao caso agora. E é assim que na divisão do trabalho, dentro das teorias, você pode trabalhar aí da melhor forma possível, de acordo com cada caso. Tia Nena, e no aspecto liberal, no estilo de liderança liberal, quando vai dividir o trabalho, como é que acontece? O líder decide, o grupo decide com autonomia, o líder não participa desse processo, tá? De dividir o trabalho. Quando você delega lá para o seu líder de departamento, para ele montar lá de forma liberal, você fala para ele assim, olha, lá você vai pegar a sua equipe e o que vocês decidirem lá tá ótimo, só me comunica depois, tá? Só me dá o feedback e pronto. O líder que vai lá do departamento de nutrição, que é quem faz, serve o lanche, organiza os espaços, guarda o estoque, controla o estoque para não faltar, né? Ou coordena a escala, se por acaso aí na sua igreja vocês optaram lá no fluxograma, diante de todas as possibilidades, vocês optaram por fazer escala, é a pessoa que vai coordenar quem vai trazer o lanche em qual dia, tá? Aí você fala, não, você decide lá. Mas se você for fazer de forma democrática, o trabalho, as pessoas é que vão decidir quem vai ser com quem. E se for de forma autocrática, você vai falar assim, ó, eu peguei a escala e montei duplas. A dupla número 1 é fulano e ciclano, você está fazendo de forma autocrática, você fez sozinho. Volto a repetir. Não tem melhor e nem tem pior. O que tem é o mais adequado para cada situação, ok? E dando um passo a mais, agora a gente vai falar de teoria dos estilos de liderança, só que o aspecto que a gente vai avaliar agora é a participação do líder, tá? E aí eu te pergunto, vou colocar aqui o slide para você e eu te pergunto assim, ó, qual é a sua reação na hora de participar, tá bom? Com os seus liderados ali. O que é que você faz? Qual é a sua reação na hora de participar? Aspecto que vai ser abordado aqui nesse pequeno vídeo é a participação do líder. Quando você participa de forma autocrática, o líder é dominador e parcial nos elogios e críticas. Ou seja, nessa situação aqui, você quer controlar tudo, você domina tudo. Você que fala qual é a pessoa que vai estar na escala no tal dia, no tal dia, no tal dia. Você fala para ela o que é que ela vai levar, ela não tem nem liberdade de escolher o que ela quer levar às vezes um bolo e você fala não, que não vai levar bolo, é para levar salada de fruta. Puxa, a pessoa já é um colaborador, a pessoa já está ali se disponibilizando a ajudar, né, ali no trabalho, a fazer parte do trabalho ali, e você não quer que ela leve o bolo, porque o bolo não é saudável, você quer que leve salada de fruta e é sem os acompanhamentos, é só a fruta cortadinha e você quer que ela coloque nos potinhos etiquetado o nome de cada criança. É assim que vai ser. Aí você está decidindo totalmente de forma autocrática e você é parcial
nos elogios, sabe? Fala assim, fulano eu elogio, mas Beltrano eu não elogio não, sabe? Assim, mas fulano eu vou criticar, mas ciclano eu não vou criticar não, porque é da minha família, só vou criticar quem não é da minha família. Quem é da minha família que tá na escala eu só vou elogiar, tá? Então é assim que acontece quando a participação do líder, quando é um aspecto de autocracia, né? Quando você é autocrático, o líder é dominador e parcial nos elogios e críticas. Nena, e a próxima teoria aí é a democrática, né? A próxima teoria que a gente vai abordar aqui é a teoria democrática. Qual é a sua reação na hora de participar de acordo com a teoria democrática? Vamos acompanhar aqui no slide. Teoria dos estilos de liderança, participação do líder. Qual é a sua reação na hora de participar? No aspecto de participação do líder, de forma democrática, o líder é participativo e imparcial nos elogios e críticas. Você sempre vê que uma é o oposto da outra, né? A democracia é o oposto da autocrática. Então, quando eu te disser algo que foi um aspecto autocrático, se você inverter, você tem um produto aí chamado democracia. O líder é participativo e imparcial nos elogios e críticas, tá? Quando ele está participando. Nena, e na função liberal, na liderança liberal, quando eu decido ser liberal no aspecto de participação, o líder exerce papel consultivo. Só participa quando o grupo solicita. Nena, como assim consultivo? Né? Ele é um consultor. É alguém que está ali para analisar e te dar um norte, te orientar, tá? Ele não está ali totalmente, né, dominador, né, aquele carrasco, não. Ele está ali e ele só vem quando é solicitado, porque ele é liberal, né, gente? O líder liberal, você sabe como é que ele é, né? Eita, glória a Deus, tá? E aí, quando você precisa de uma orientação, quando a porca tá torcendo o rabo ali, o grupo não sabe o que fazer, o grupo tá ali, tem toda a liberdade para decidir, não sabe o que fazer, fala assim, está na hora de pedir ajuda aos universitários, vamos convidar o líder para participar e dar uma opinião aqui, né? Com a experiência dele, ele deve saber onde a gente está errando, o que é que está obstruindo aqui, porque que a gente não está prosseguindo. Vamos pedir para ele dar uma olhada, porque eu sei que quando ele bater o olho aqui, ele vai saber onde é que a gente está errando. Ou sim ou não, né? Talvez sim, talvez não. Mas é mais possível que o líder experiente, talvez, ele rapidinho fala, ô gente, é aqui, ó. Ah, tá, então tá, viu? Estou indo, tchau. Bom trabalho aí para vocês. Então, volto a repetir. Não existe o melhor e nem existe o que é pior. Existe aquilo que é mais adequado de acordo com a situação que está sendo tratada ali no momento, tá bom? E então, a gente volta lá na nossa tabela, né? Passamos por todos os pontos. Tá? E o último aspecto que a gente abordou, você não tá vendo, o último aspecto que a gente abordou aqui foi a participação do líder. Passamos por todos esses pontos de forma, mas com foco, né, em cada um, para não trabalhar assim, mas aí aqui a gente pode fazer um resumo, tá? Teoria dos estilos de liderança, aspectos, tomada de decisão, planejamento, divisão do trabalho e participação do líder, com os estilos de liderança autocrático, democrático e liberal. Tomada de decisão autocrática, líder decide sozinho sem a participação do grupo. Tomada de decisão democrática, grupo debate e toma as decisões, líder participa, estimula e incentiva. Tomada de decisão liberal, o grupo toma as decisões com total liberdade.
Aí quando a gente vem aqui em planejamento, a gente, numa postura autocrática, o líder determina o que e como deve ser feito. Numa postura democrática sobre o planejamento, o líder delineia e esboça as ações e o líder orienta e apoia. Não, o grupo, desculpa, delineia e esboça as ações e o líder orienta e apoia. Já no aspecto de planejamento, em uma teoria liberal, o que acontece? O grupo decide as ações, o líder só dá um tipo de ajuda quando o grupo solicita. E na divisão do trabalho, no ponto de vista autocrático, o líder determina quais pessoas devem realizar a tarefa, quem com quem. Já a divisão do trabalho, no aspecto democrático, o grupo decide a divisão do trabalho e das tarefas, liberdade na escolha dos pares. Na divisão do trabalho, do ponto de vista liberal, o grupo decide com autonomia, o líder não participa desse processo. Já no aspecto participação do líder, num ponto de vista autocrático, o líder é dominador e parcial nos elogios e críticas. Essa mesma participação do líder numa abordagem democrática, o líder é participativo e imparcial nos elogios e nas críticas. A participação do líder de forma liberal, o líder exerce papel consultivo, só participa quando o grupo solicita. E assim a gente encerra essa aula sobre estilos de liderança na teoria autocrática, democrática e liberal, tá? E tudo isso, gente, a gente se depara com isso em que hora? Na função direção. É na hora que nós estamos executando, na hora que a gente está dirigindo as tarefas, é que a gente tem mesmo que coordenar as pessoas. E quando a gente coordena as pessoas, ora eu vou ser autocrática, ora eu vou ser democrática, ora eu vou ser totalmente liberal. E é assim que funciona. Qual é o melhor? Qual é o pior? Não existe. Existe o mais adequado para uma situação, depende da situação, tá bom? Então, nós ficamos por aqui. Eu me despeço de você, tá? Eu me despeço de você e que você possa, de forma assim, muito produtiva, observar de novo. Isso aqui vai estar à disposição para você no material de apoio que a gente vai disponibilizar no final da lista, tá, gente? Não é no final dessa aula, não, é no final da lista. A última aula que a gente vai gravar dessa lista de gestão e liderança vai ser mesmo o material de apoio, que é um e-book, um livro, uma apostila que vai para você de forma digital, você vai poder imprimir ou não. Então fica na paz do Senhor, que Deus abençoe o seu dia, tá? Como é que você tá aí? Você tá numa pegada mais autocrática? Você tá numa pegada mais liberal? Ou você tá numa pegada totalmente democrática, sabe? Nossa, vamos decidir junto. Então que Deus abençoe você, fique na paz. Deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com seus amigos, com as suas amigas, ativa aí o sininho de notificações. E sabe o que você pode fazer mais? Comenta, deixa um comentário aí nesse vídeo, me motiva tanto quando eu abro aqui e vejo, comentário, e eu vejo o seu comentário ali me incentivando, motivando, falando o quanto isso tem sido útil aí na sua jornada aí de Hebreus 11, sabe? Assim, de ser mesmo separado para entrar numa galeria, sabe? Uma galeria de homens e mulheres notáveis, tá? Então, fique aí na paz do Senhor, que Deus te abençoe. E aí é hora de me despedir e eu já vou. Tchau!